Bem-vindos à continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Essa é a nossa aula de número 30, é a terceira da série Imbibição e Drenagem, que está inserida no contexto maior de fluxo multifásico, onde nós explicamos as relações entre fase livre e fase residual para você que trabalha com remediação ou com avaliação de locais contaminados. Nessa aula de número 30, nós vamos então ampliar o conceito de imbibição e drenagem. Inicialmente, nós mostramos para vocês o que era imbibição e drenagem, que nada mais é imbibição, o deslocamento do fluido não molhante pelo fluido molhante. Drenagem, o deslocamento do fluido molhante pelo fluido não molhante. Quando nós falamos de imbibição, nós mostramos inicialmente o conceito, depois nós mostramos naquele poro duplo. Poro duplo é a estrutura porosa mais simples que existe e é extremamente didática, porque com aquelas animações que vocês viram, vocês conseguem ter um feeling muito grande, uma sensação e uma intuição de como acontece no meio poroso. Eu recomendo muito que quem não baixou as aulas, por favor, baixem as aulas anteriores e assistam várias vezes aquele filme, até que você esteja confortável com esse conceito. Porque o que nós fazemos na aula de hoje e na próxima aula com esse conceito é sua utilização num âmbito maior, para que nós entendamos a relação dessa distribuição e desse deslocamento de fluidos na formação de fase residual. Que é importante estressar, nunca dá para estressar o suficiente, de que a fase residual é de fato a mais difícil de ser remediada. Se existe um desafio de trabalho para hidrogeólogos, é a remediação de fase residual. Por isso que é extremamente importante que você compreenda muito bem como ela é formada, para que você então diminua o seu grau de frustração, digamos assim, quando você vai fazer sua remediação e que algo dá errado. Simplesmente porque a compreensão desse mecanismo ela não é trivial e ela precisa de dedicação. E as animações que nós apresentamos aqui são muito felizes para que você consiga entender esse fenômeno. Então, você pode ver um meio poroso. É importante que nós expliquemos esse meio poroso para que você entenda. Se você olhar, os pontos pretos são grãos do meio poroso. Os espaços são os poros. Nós temos aqui umas saídas. Tá vendo? Os pretos continuam correspondendo a grãos. Entretanto, as saídas embaixo elas têm tamanhos menores. Tá? Esses tamanhos menores correspondem a poros de dimensões reduzidas. Como vocês sabem nas aulas anteriores, o fluido molhante ele prefere os menores poros. Por quê? Porque a capilaridade é favorecida em espaços menores. Tá? Então o que nós vamos ter aqui nessa nossa animação? Nós vamos ter a invasão dos poros pelo fluido molhante. O fluido molhante vai tentar então deslocar o não molhante. Um caso para que a gente faça uma relação com as situações reais, o que é? Por exemplo, quando nós temos a água deslocando o ar, quando o nível da água sobe. Ou quando nós queremos, por exemplo, deslocar com a própria elevação do nível da água a fase livre. Ou quando nós fazemos um bombeamento e esse bombeamento, esse gradiente de água é responsável pelo deslocamento de um ELNEPO, do produto menos denso immiscível com a água. Esse deslocamento é feito como? O fluido molhante empurrando o não molhante. À medida que ele empurra, em qualquer região onde ele está se movendo, ele está tentando invadir poros menores. E essa procura de caminhos por poros menores é que resulta na formação de fase residual. Nós vamos passar esse filme algumas vezes para que vocês se familiarizem com esse fenômeno. Então, veja que aqui embaixo os poros menores estão sendo invadidos por fluido molhante e o fluido molhante passa então a deslocar o não molhante. Veja o deslocamento e vamos esperar até o final para ver o que aconteceu. Muito bem, eu sei que esse filme ele é complexo
dentro da sua simplicidade de dois fluidos andando, e eu vou agora então tentar mostrar para vocês alguns dos pontos importantes onde vocês têm que focar para que a gente consiga esclarecer esse nosso conceito e onde acontece a invasão e o porquê que nós tivemos esse resultado final com a formação de uma fase trapeada aqui presa de fluido azul, fluido não molhante. Quando é o fluido não molhante que não flui mais, ele fica preso, é chamado fase residual. E nós temos aqui dois outros pontos de fase residual. Então, se nós repetirmos o experimento, o que acontece? Vejam vocês que nós temos vários meniscos, observem os meniscos. Sempre onde há meniscos menores, há a invasão do fluido molhante. Onde há a formação de meniscos maiores, é muito mais difícil o deslocamento. Veja o tamanho desse menisco aqui, gigante. Esse aqui também é um menisco muito grande. Esse é outro menisco só gigante. Olha o tamanho desse menisco, olha o tamanho desse menisco aqui. Então nós formamos vários meniscos grandes, por isso, com meniscos grandes nós não conseguimos fazer com que a capilaridade desloque esses fluidos. Por quê? Porque o fluido molhante invade os poros menores. Os poros menores precisam então ser invadidos por esse fluido e o maior não é deslocado. Quando há uma competição de capilaridade, o que nós temos como resultado é a formação dessa fase residual e dessa fase residual aqui. Nós vamos fazer então, só mais uma vez para que a gente veja. Vamos tentar observar, a gente sabe que aqui formou fase residual, então vamos olhar a formação de fase residual. Dá uma olhada a competição em tamanho de poros. Aqui não tem como o fluido molhante invadir. Mas olha só, à medida que ele vai se deslocar daqui, todos os poros ao redor daqui eles são menores. Esse aqui, uma vez que ele ficou desconectado, ele não tem mais como ser mobilizado e ele não anda. Olha aqui, nesse caso aqui, está todo mundo sendo deslocado, o fluido vai invadindo e vai deslocando o fluido não molhante. Extremamente importante, nós vimos o mecanismo de formação de fase residual dentro de uma estrutura porosa relativamente simples. Essa é uma simulação extremamente realista, embora ela seja 2D em duas dimensões, ela foi feita matematicamente, ou seja, as contas são muito precisas, é uma simulação muito precisa em relação ao tamanho dos poros. O resultado não é aleatório. Se nós fizéssemos, mesmo numa situação real, a invasão de um fluido molhante deslocando um não molhante, sempre aconteceria da mesma forma, porque quem determina a formação de fase residual dentro dessa inibição é a geometria dos poros. Como a tensão interfacial entre os fluidos permanece a mesma, o que vai determinar é a geometria dos poros, e nós tivemos então a formação dessa fase residual.